Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 94, a linguagem. Bem, como a linguagem funciona? A linguagem ela tem uma estrutura que, quando foge dessa estrutura, ela não funciona. Então, vamos descrever aqui como funciona a estrutura da linguagem. Nós temos um emissor, que é quem emite uma mensagem. Nós temos um receptor, que é quem recebe a mensagem. São dois elementos até aqui agora. Emissor e receptor. Esse emissor, ele precisa de uma mensagem, ele precisa de uma linguagem e ele precisa de um veículo. E aí acontece assim, vamos imaginar que você quer avisar que existe um perigo. O emissor quer falar, existe um perigo. Por exemplo, vamos imaginar uma história bem conhecida, o Titanic. As pessoas sabiam no navio que tinha iceberg naquele lugar onde eles estavam navegando. Pois quem emitiu a mensagem precisava de uma mensagem, no caso, o aviso da presença de iceberg. Essa, então, faz parte a mensagem. Isso precisava ser mandado em um código, que eu chamei de linguagem anteriormente, mas é um código. E qual é o código que eles usaram? No caso, foram dois códigos ao mesmo tempo. A gente acaba confundindo demais. Pode confundir código com veículo. Veja bem, a mensagem chegou para eles em inglês. Esse foi um código. Só que ele foi transmitido via telégrafo. E o telégrafo não se usa de letras, como nós usamos, mas ele se usa de som. O código Morse, que faz ou linhas ou pontos. Na verdade, não são sons, são pulsos elétricos. Pulsos contínuos ou só um pinguinho. E aí o operador do telégrafo traduz aquilo, letra por letra, e vira uma mensagem ainda em inglês. Mesmo usando o código Morse, a linguagem, o código que foi usado foi o inglês. Ele lê a mensagem, aviso de iceberg. Então, veja bem, o emissor quer avisar o receptor de que há presença de icebergs, certo? Então ele cria a mensagem, existe presença de icebergs, foram relatados presença de icebergs na exata posição onde você está ou onde você vai passar, onde é sua rota. Ele pega isso e envia. Esse envio é feito, como eu disse, a mensagem, presença de icebergs. O código em inglês, e nesse caso também o Morse. E o veículo. O veículo foi os pulsos elétricos. Compreenderam? Se a mensagem fosse falada, o veículo foi oral, foi o som. Se é um livro, se você pega um livro, a mensagem chegou pelo veículo da escrita. Compreenderam? Então o que acontece? Essa coisa, ela faz com que dois seres humanos, a linguagem que é a coisa, ela faz com que dois seres humanos possam se comunicar com coisas que a gente não está presente. Por exemplo, no clique, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês, no clique 31, eu vou deixar aqui no card no YouTube e na descrição em algumas outras plataformas, que ele explica o seguinte, muitas das coisas que nós sabemos chegou para nós por meio de testemunho. Nós não presenciamos, por exemplo, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, o Titanic, ele não viu os icebergs, mas outra pessoa que viu, relatou para ele. Então, no clique 83 que eu falei sobre a razão e que vou deixar aqui para você no card, e também o clique 84, ele ajuda bastante você a entender como isso funciona. Também no clique 86, falei também um pouco sobre a linguagem, mas não como ela funciona, mas como instrumento da razão. Eu dei muitas referências porque isso aqui ajuda a gente a compreender o seguinte. Quando nós estamos fisicamente presentes em um lugar, se você estiver no alto de uma montanha, e eu não falei sobre a consciência ainda, né, gente? Eu vou deixar para falar consciência outro dia, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês compreenderem. Imagina que você subiu em cima de uma montanha, você está lá no topo dela e você vai olhando em volta de você.
Se os seus olhos pudessem riscar a linha do horizonte, você faria um círculo em torno de você. Compreende? E as coisas que a gente consegue ver, elas estão dentro desse círculo. A linguagem nos permite entrar em contato com pessoas que viram coisas que não estão dentro do nosso círculo. E a gente só consegue entender isso por meio da imaginação. Por exemplo, mesmo que não houvesse fotos de pinguins ou de urso polar, e você nunca tivesse visto isso, o testemunho dessas pessoas, de uma pessoa que viu esses animais, poderia te contar e você, por imaginação, entender mais ou menos do que ele está falando. Por exemplo, imagina a descrição de um urso polar. É um animal muito grande, que consegue andar em 2 patas, mas geralmente anda em 4. Ele tem uma boca muito grande, ele é todo coberto de pelo e a cor dele é branca, todos os seus pelos são brancos. Por imaginação, você consegue associar aquele animal, mesmo que não tenha nenhuma foto. Claro, as fotos facilitaram bastante, mas e quando nós falamos de coisas que não podem ser fotografadas, como por exemplo experiências de vida, ou ideias, ou emoções, ou conflitos morais? Essas coisas nós só conseguimos obter por meio da linguagem. Mas quando a linguagem chega no emissor, no receptor, não basta a boa intenção e toda a capacidade que o emissor tem de enviar. O receptor precisa ter uma boa capacidade para decodificar aquilo. E o instrumento melhor para se decodificar é a imaginação. É o mais útil e é o que, na verdade, eu arrisco a dizer que seria o único. É necessário que o emissor, que o receptor, também compreenda não só o veículo, o código que foi transmitido para poder receber a mensagem. É necessário, isso é básico. Como, por exemplo, você não consegue ler um livro se você é analfabeto, ou você não consegue ler um livro em um idioma que você não foi alfabetizado. Pois bem, a linguagem funciona dessa forma. E entre o emissor e o receptor existem filtros, existem coisas que atrapalham essa comunicação. Mas isso é tema para um outro clique. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha, comenta alguma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e até o clique de amanhã.